voltinha, mais uma viagem. Mais uma voltinha, mais uma viagem. Tá. First I was afraid. É uma versão do La Bohème. Mas podia Podia ser. ser, o início podia ser. I was petrified. Neste dia. Fiquei um bocado. Ui, mal, já vem. Neste dia. Como ela- Entrou agora aqui um acordeonista no estúdio. Neste dia estamos em 1923. 1923, belíssimo ano. Morria em. Eu por acaso podia ter ido ver ao Google como é que isto se pronuncia, que é o que eu digo sempre dos jornalistas que Certo. podiam fazer. Mas eu próprio não fiz, também não sou jornalista. A tua carteira também já está entregue há foi. muito. Leibniz, Nad, Yes. Chazavu. Isto fica. É o Charles? Chazavu, por acaso, olha, Chazavu. que perceber que estamos a ouvir. Quer dizer, estamos a ouvir uma música que ele celebrizou. Chazavu. Como se chama a cidade? A cidade, uma aldeia. Na Checoslováquia, como se chama então o país. Morreu aos 39 anos. Tão O novo. escritor checo, tão novo mesmo. Novíssimo. Mesmo novíssimo. O escritor checo Jaroslav Hasek. Agora, é uma figura incrível e fica também aqui uma sugestão de leitura, que vamos deixar para o fim, essa sugestão. Ele nasceu em 1883, num lugar já com um nome mais normal e Mais decente. decente. Praga. Ah, Pronto. sim. Nasceu ao pé do Bom Jesus. Pá, com aquelas Praga. pontes bonitas, aquele relógio muito engraçado. Está ali, a Sete, Praga. Sim. Comia as frigideiras, as famosas frigideiras de Praga. Via Praga por um canudo, não é? Está ali qual. Era de Praga, deixava a porta sempre aberta. Este Praga, perguntavam-lhe ele. São Bento da Praga aberta. Exatamente. São Pedro da Praga aberta. Ele era uma praga desde Estupidez. miúdo. Enfim, ele cresceu numa família cujas origens era de camponeses da Boémia. Sim. Embé, já foste. O que é? Exatamente, vês? Desligado. A Boémia. A Boémia. A A Boémia. Boémia. Isto é outra maneira de chamar porca à mãe dele. Não, por acaso não é. Mas vou até explicar qual é a razão da palavra. A Boémia era uma região do antigo Império Austro-Húngaro e hoje, digamos, é a República Checa. Não era exatamente correspondente, Fica mas mais é ou uma menos grande ali. parte da Sim. República Checa. É o que nós hoje ouvimos quando falamos em Boémia, era essa parte do Império Austro-Húngaro. O termo Boémia e boémio, no sentido de uma pessoa que bebe imenso e que faz um grande disparate e que adora a vida, não é? Tem uma raiz xenófoba engraçada, que é um termo que depois vai ser muito caro ao nosso morto, que ele era bastante amigo da pinga. Já vamos ver isso tudo. Este termo, boémio, nasceu em Paris, ali pelo meio do século XIX, 1850, Ok. à altura dos cabarés e disto e tudo, porque os parisienses acreditavam que era como chamavam os ciganos, porque achavam que os ciganos vinham da região da Boémia, da região da certo. Checoslováquia, e portanto chamavam-nos os boémios, que tinham uma vida mais errante. Os ciganos eram os boémios. Eram, sim. Ok. E portanto, aquela vida errante de andar de lado para lá, portanto, tem um início um bocadinho xenófobo esta palavra, mas depois rapidamente ganha até uma aura romântica ali em Paris, não é? Esta vida de Toulouse-Lautrec, que era um grande pintor. Que esta canção de resto personifica bastante Significa bem. bastante, claro, pela voz do Chazas. Não, vi ao vivo, sabes? Sim. A sério? Ele veio És cá. mesmo dar- antigo. Não, mas Ele teve cá há não muito tempo, é verdade, Fui é ver verdade, esse é verdade. concerto. Ele tinha 94 anos, era, se não me engano, o cantor em atividade mais antigo do mundo. E que tal? Foi incrível, foi Ok. incrível. 2 horas, um homem de 94 anos, dançou, cantou, fez imensas piadas engraçadas e quando canta isto foi no pavilhão Atlântico. Atlântico, hoje chama-se Altice Arena, e quando ele foi E lá... amanhã chamar-se E ela. amanhã, para coisa fazemos quem ideia. sabe? Está aí aberto. Pala, sabe? Epá, eu adorava. Era ótimo. Pala Arena. Pala. Então onde é que foste ver o Charles? A Pala. Ana Paula. E quando cantou o La Bohème, foi incrível. O pavilhão, toda a gente a cantar com ele, foi mesmo muito emocionante. Ele gostou muito e fez imensas E as graças. pessoas faziam La Bohème. La Bohème, que é lavar a letra M. La Bohème, como se diz no Porto. E então, vamos continuar. La Bohème, muito giro. Muito Isto engraçado. boémio é o quê? No fundo, no sentido de história. É como em português se diz e vinho verde, basicamente. Não é? É pá, sim, boa definição. Então, e vão ver. Muito giro. O pai do nosso Engraçado. morto, do Jaroslav, era professor de matemática e nos tempos livres era também um grande bêbado. Claro, o filho de peixe sabe beber e ele também vai ser a seu tempo. Vamos ver isso tudo. Aprendeu bem o ofício. Aprendeu, mas por acaso é uma história um bocadinho triste. É claro, ele quando tinha 11 anos aparece lá na rua onde eles viviam um marinheiro daqueles que achava muita graça ensinar os miúdos a beber, vamos lá, não sei o quê, e fazia assim umas coisas. Faz-te homem, pá. Não é? Mas mesmo Péssimo. fora, não é? Se os Claro pais que não sim. tinham controle
tudo aquilo. Como é óbvio. Levava para uns bares, tinha assim com prostitutas, com essas coisas todas, e o miúdo ficou, na verdade, bem traumatizado, teve uma relação sempre complexa com o mundo em geral, até com mulheres e tudo. Tinha assim uma relação estranha com coisas que tinha visto tão novo. Mas pronto, lá seguiu a sua vida. Ele depois vai, ainda muito miúdo, participar ou não em revoltas contra o poder imperial. Era a Austro-Hungria que estava ali, os checos começam já, checos, eslovacos, todas essas nacionalidades a dizer queremos ser independentes. Começam a levantar garimpa. Levantar cabelo. O imperador austro-húngaro diz assim: Calma. bolinha baixa, É que o isso. guarda-redes dizer não. Aguenta os cavalos. Não. Essa também é É uma boa. expressão que, Sim, mas é uma sim. expressão que também vai cair, espero que caia em desuso rapidamente, porque é problemática, como se diz agora. Avancei. Bastante problemática. Bom, aos 14 anos foi preso, ele participava. Parece que participaram nessas revoltas, foi preso por levar pedras nos bolsos e disse à polícia: não, isto é para as aulas de geografia, assim, estamos a fazer uns trabalhos de geologia, isto é para lá. Foi preso e escreve uma nota à mãe, já mostrando a sua veia satírica, que é assim: olha, não vou jantar porque me vão executar agora aqui na polícia. E diz lá ao professor que a coleção de pedras está aqui na esquadra. Muito engraçado. Depois ele teve uma série de empregos, trabalhou num banco, até que um dia deixou de aparecer, tinha ido viajar e viajou a pé, muito. Também com o irmão, mas viajou mesmo a sério. Esteve a pé, tudo, correu grande parte da Europa Central a pé. Bulgária, Roménia, Polónia, Hungria, andou a ver isso tudo. Sabemos que não foi propriamente em turismo, porque temos relatos de que era de vez em quando preso por vagabundo, por estar a dormir na rua, por estar a pedir dinheiro, por estar a fazer essas coisas. Um tipo mesmo muito fora. Um dia volta à casa e começa a escrever os tais diários de viagens, começa a publicar em jornais e decide ser escritor. E publica textos satíricos quase sempre também. Foi cartunista também, fazia texto de muita sátira política, numa altura em que a própria Europa... Também é sempre uma altura, não é? Mas de uma enorme ebulição política. Sim, essa expressão é sempre é uma fase ótima. muito complicada da vida. Um período muito conturbado. Exatamente. Mas pronto, ele lá. Mas não deixa de ser mesmo. Não deixa de ser verdade, É, claro. deixa de ser verdade, claro. O comunismo a aparecer, o socialismo a aparecer, havia ali muitos grupos rivais, os anarquistas. Ele vai pertencer a esse. Ele torna-se bastante popular mesmo como autor cómico nos jornais. E sobretudo pelas partidas enormes que ele adorava pregar às pessoas. Foi um prankster, quase um Andy Kaufman, estás a ver da vida. Sim. Fingiu que tinha morrido, pois era preso, não é? Há um dia que está numa ponte, há umas pessoas que passam, acham que ele se vai atirar e eles chegam à polícia e ele apresenta-se como São João Nepomuceno. Tem 518 anos, nasci em a nossa Pá, morte ótimo, ontem. sim. Dessa vez não foi Imagina. preso, mas foi mandado para um hospício, até que finalmente os médicos perceberam que ele estava sempre a brincar. Portanto, adorava fazer essas coisas. É uma figura mesmo, eu adoro mesmo. Só que ele próprio era uma caricatura, de certa maneira, não é? Politicamente foi anarquista, depois zangava-se com os anarquistas, depois era comunista, depois já não quer ser comunista, depois andava não sei o quê. E toda a vida... Era um inquieto, no fundo. Era um quieto, sim. E depois muito bêbado, mas não numa perspectiva divertida da coisa. Não era propriamente divertido, não é? Mas era uma caricatura. Depois ficou gordíssimo a uma altura. O álcool ali mesmo perturbava. Bebia de manhã à noite, enfim. Mas escreve e vai escrevendo sempre. Ele chegou a fundar um partido satírico Na maior chamado... parte das vezes escrevia 2 artigos, não era? Sim, uma mão, outra com outra. Não, escrevia um, mas na mente dele já estava. Já estava a já lá estava o segundo. Exatamente. Chegou a escrever um partido, a fundar um partido, dizia eu, Partido do Progresso Moderado dentro dos limites da lei. É muito divertido estas histórias todas. E também escreveu peças de cabaré. Interessante. A certa altura apaixona-se, os pais da miúda não aprovam, não é? O gajo é um bêbado, basicamente, mas eles acabam por casar, ele arranja um trabalho mais sério, vai ser diretor de uma revista sobre animais. Só que acaba por ser despedido porque descrevia animais que ele inventava, não é? Temos aqui um exemplar do Brontosaurus, não sei o quê. Agora, se estas chatices eram pequenas, depois metia-se também em grandes chatices, claro, e a fama foi ganhando, a fama do gajo que se metia em chatices. Ele escreveu muito, mais de 1000 contos, e acabou por morrer muito novo, tinha 39 anos, de um ataque cardíaco, lá por causa do alcoolismo crónico, não é? E depois de morrer é que se vai tornar verdadeiramente famoso, um dos maiores nomes da literatura checa e até mundial, com apenas um livro, apesar de ele ter escrito muitos outros, um livro
grande, que nunca acabou verdadeiramente, que se chama As Aventuras do Valente Soldado Schweik, que é o livro checo mais traduzido de sempre, e quase esta personagem, o Soldado Schweik, é quase, vou dizer, o Zé Povinho para os tornou-se uma figura checos. da própria... Tornou-se uma figura, sim, absolutamente. O livro passa-se na Primeira Guerra Mundial, onde o próprio nosso morto Jaroslav tinha lutado. Aliás, o livro começa precisamente com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. A primeira linha do livro, e lá mataram o nosso Fernando, que para eles não tinha sido uma coisa propriamente triste, que vivia ali na República Checa, claro. Agora, a própria participação do Jaroslav na guerra é muito agitada. Ele começa por servir do lado do Império Austro-Húngaro, claro, de um lado da guerra. Certo. Depois é apanhado pelos russos, pelos soviéticos, e foge de lado, só que se junta à chamada Legião Checoslovaca, que tinham-se alinhado com os aliados porque queriam sair do Império, queriam ser independentes. Depois, às tantas, são capturados pelos soviéticos. Aliás, a União Soviética faz as tréguas com o Império Austro-Húngaro, com os alemães, e estes da Legião Checoslovaca começam a atacar os soviéticos depois da Revolução, só que ele não quer atacar os soviéticos, volta a mudar outra vez de lado, vai ser a soviética. É um vira-casacas. Estava sempre a lutar contra os antigos colegas, né? Certo. E vai ficar na Sibéria até 1921. Agradável. Muito Não, mas como agradável, posto, foi oficial e essas coisas todas. E volta depois para Praga, não teve muito tempo em Praga, porque era visto como um traidor, não é? E vai lá para esta cidade, que eu não sei dizer o nome, esta aldeia, e lá vai morrer. Aliás, os amigos, quando ele morreu, nem acreditaram que ele tinha morrido. Pensou, isto é mais uma... Exato. Era tão novito, não é? Mas desta vez não era. O valente soldado deste título, o valente soldado Schweik, é uma das grandes personagens do século XX e é, na verdade, um idiota, porque é assim que ele é retratado. É um idiota que, sem querer, se vai safando todas as embrulhadas, e foi a maneira, quase um Dom Quixote, um bocadinho o que o Cervantes também fez, que é este idiota que, sem querer, vai pondo a nu toda a incompetência dos líderes militares e, sobretudo, a aleatoriedade do poder e também a inutilidade e o absurdo da guerra. É disso que trata este livro. É uma boa sugestão de leitura, acho eu. Eu vi já que não é pequeno, tem muitas páginas. Também com uma vida dessas. Claro. E ele não acabou, ele queria isso. continuar as aventuras. É uma espécie de sagrada família em livro. Exatamente. Mas vale bem a pena. É um tema que, apesar de tão antigo, é sempre bom lembrar que, seja qual for o prisma por que se olha, nunca nada nem ninguém ganha verdadeiramente com a guerra. O Jaroslav Hasek morreu faz hoje 100 anos.